Cotagem. As ferramentas de cotagem são alinhada, linear, horizontal, vertical, radial, diamétrica, angular e guia para fazer anotações. Vamos desenhar aqui um retângulo e algumas figuras para utilizar as ferramentas, para exemplificar. Vou desenhar um retângulo de 100 na horizontal por 50 na vertical, arroba 100,50. E com as ferramentas de medida, primeiro que nós já vimos, vamos medir ele. Vertical, 50, fica lá na linha de comando. E horizontal, lá na linha de comando, 100. Para que essas medidas então apareçam no nosso desenho, vamos usar as ferramentas de cotagem ou de dimension no CAD. Vou utilizar aqui a ferramenta primeiro, cotagem horizontal. Clico num ponto, clico no outro e puxo a ferramenta. Tá? Tentei cotar vertical, não dá, porque estou com a cotagem horizontal. Agora mudei para vertical, 50. Vamos desenhar agora outra figura. Uma figura com linhas não ortogonais. E vamos utilizar primeiro aqui a ferramenta alinhada, de cotagem alinhada. Clico num ponto com esquerdo, clico no outro, movo o cursor, clico no ponto onde eu quero deixar, 134.2991. Aqui outra cota, 120.2709 e 65.6208. Então cotei linhas que não estavam alinhadas, não estavam paralelas, nem a vertical nem a horizontal. Eu posso também cotar essas linhas inclinadas com relação ao eixo X e o eixo Y, as dimensões ortogonais. Clico num ponto, clico no outro, com a outra ferramenta, e ele vai, então, fazer a cota daquela linha na horizontal ou na vertical. Vamos fazer aqui uma circunferência qualquer e cotar pelo raio. Então, chamei a ferramenta, clico na circunferência e ele vai me dar a cota do raio. Vamos copiar essa circunferência agora para cotar também pelo diâmetro. Vou apagar o original aqui. Ok, copiei então, mesma dimensão nessa circunferência. Chamo a ferramenta de diâmetro e olha lá, ao invés de cotar o raio, cotou o diâmetro. Agora nós vamos desenhar outro conjunto de linhas para utilizar a ferramenta de ângulo. Então chamei a ferramenta, clico numa linha, clico na outra e ela me informa lá o ângulo entre as duas, 44 graus. Vamos desenhar mais uma aqui. Cotar de novo, clico numa linha, clico na outra. E eu tenho lá 136 graus. Por fim, nós temos a ferramenta de anotação. Vou fazer aqui então só uma figura geométrica, um triângulo. E chamo a ferramenta de anotação. Clico num ponto e ele vai desenhar uma seta, chamando para um texto sobre um detalhe desse elemento desenhado ou projetado. Configuração do estilo de cotagem. Para a configuração do estilo de cotagem, precisamos de algumas considerações com relação às cotas. Primeiramente, uma cota é um elemento composto no LibreCAD ou no AutoCAD por vários outros elementos. Ela é um bloco, na verdade. Nesse caso aqui eu tenho um retângulo em branco e estou cotando ele, a dimensão horizontal é 80. 80 é o texto da cota. A linha horizontal, nesse caso, a linha paralela ao que eu estou cotando é a linha de cota. A linha perpendicular ao que eu estou cotando é a linha de chamada. E o símbolo que aparece delimitando a linha de cota é o marcador. Bom, quando eu vou cotar, eu posso configurar a distância do desenho ao início da linha de extensão. Isso aqui é um valor que a gente configura na caixa de configuração. Essa distância também aqui da linha de chamada, dimensionamento da linha de extensão, nós também configuramos no ambiente de configuração do estilo de cotagem. E a distância do texto, a linha de cota, além, é claro, do tamanho, do texto. Tudo isso nós configuramos lá. Dito isso, vamos partir para a configuração do estilo de cotagem no ambiente apropriado e na inserção das cotas propriamente ditas. Vamos ver agora então como configurar o estilo de cota. Vamos fazer aqui um retângulo
de @80 por 50 e pegar a ferramenta de cota, pode ser a alinhada ou a horizontal, nesse caso para cotar aqui a horizontal. Botão esquerdo, dou espaço com o mouse, defino onde eu quero, né? Com o cursor do mouse, botão esquerdo. Aqui no Options, preferência do desenho, eu tenho então várias possibilidades de alteração de preferências dos desenhos, aqui precisão, e aqui as cotas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a escala geral, né, que tem todos os valores das cotas. Em escala geral, eu posso mudar, né, com uma escala direto, o tamanho de todos os elementos da minha cota. Aqui eu coloquei em fator 2 e todas as dimensões aumentaram, que eu coloquei lá, aumentaram 2 vezes. Vamos voltar aqui nas preferências do desenho. Aqui eu tenho um fator de escala, uma coisa diferente. Ao invés de aumentar o tamanho da cota, vai dar uma escala na cota, no caso. Se eu deixar uma escala de 1 para 2, esse espaço horizontal, essa linha horizontal tem 80 de comprimento. Na escala 1 para 2, então, ele vai me cotar com 160. Tentar aqui, ó, alterar para 5, escala 1 para 5, ó, 400. Tá, então eu tenho a escala de tamanho da cota e escala para a cotagem mesmo. Ali. Vai aplicar uma cota no desenho. Vamos voltar aqui na cota, né, fator de cota 1 para 1. Posso aqui alterar do texto. Por exemplo, coloquei uma letra cursiva aqui. Vou alterar novamente. Por exemplo, aqui vou colocar uma simplex. Tá, então pode colocar as letras, o tipo de fonte disponível no LibreCAD. Claro que ele tem bem menos possibilidades de fonte do que o AutoCAD. Vou deixar aqui na Standard. E está ótimo. Posso alterar também, além do tipo de texto, né, estilo, posso alterar o tamanho. Então aqui na altura do texto é que a gente altera o tamanho do texto. Então, por exemplo, vou aumentar para 4,5. E aqui novamente vou reduzir agora para 2,5. Tenho cotas alinhadas e horizontal, possibilidade do texto. Ela pode ficar ou acima da linha de cota ou entre a linha de cota. Então a alinhada vai ficar acima e a horizontal vai ficar entre a linha de cota. Cota entre linhas, que é a distância entre a linha de cota e o texto. Então aqui ele está com uma distância de 0,625. Vamos mudar aqui para uma distância de 3. Ok, ó, o texto ficou bem mais afastado da linha de cota que anteriormente. Vou alterar novamente aqui para 1. E eu tenho também as cores. Ela pode ser cor pelo bloco, pela camada e uma cor qualquer. Normalmente a gente deixa a cor pelo bloco. Tá? Eu tinha dito que a linha de cota é um bloco. Na próxima aula a gente vai ver sobre a criação dos layers. Então a gente deixa o layer que a gente criou para aquele bloco. Além disso aqui eu tenho o offset e o enlarge da extension lines, das linhas de extensão. Então aqui colocando um offset de 3. Ó, o offset então é a distância entre o desenho e o início da linha de extensão, ficou com 3. Vou voltar aqui então agora. Vamos alterar então o enlarge, está em 25, vou alterar ele para 5. Ok. Ó, então o enlarge é a distância ali da medida da continuação da linha de chamada depois da linha de cota. Vamos agora pegar a ferramenta e fazer uma cota vertical. Então está aqui a cota de 50 e a distância ali, ó, a distância da linha de extensão ao desenho é 3 e a distância da linha de extensão, da linha de chamada depois da linha de cota também. Então já vai ficar, todas as cotas que eu fizer vão ficar já com essa configuração. Bom, continuando aqui então, vou só mudar o enlarge, que está um pouco exagerado, para 2,5. Aqui nós temos a opção de modificar a cor e a largura do bloco e das linhas, mas normalmente deixamos a cor do bloco mesmo, e aí definimos lá nos layers, nas camadas depois essas cores.
Aqui eu tenho as dimensões das linhas, das marcações. Então tenho aqui o tamanho da seta, tamanho da linha de grade. E também a cor e a largura do bloco. Então vou especificar aqui o tamanho da seta 5. Dá um OK, ó. Então aumentei o tamanho ali da seta. Tamanho da linha de grade. Se eu colocar algum valor para o tamanho da linha de grade, por exemplo 2, ele muda o tipo de marcação. Ao invés de ser a seta, ele vai colocar essa linha oblíqua. Tá? Então como é que a gente faz essa mudança? Escolher uma ou outra. Se eu quero seta, eu deixo o tamanho da linha de grade 0. Se eu quero que seja essa linha oblíqua, eu coloco um valor para o tamanho da linha de grade e ele vai fazer a linha oblíqua. Para quem está também acostumado com o AutoCAD, só temos essas duas opções no LibreCAD, frente a várias opções lá no AutoCAD. Tá? Coloquei 0, então voltou a seta. E de novo, colocando o valor, faz a linha oblíqua. Aqui nós temos o formato das unidades, pode ser decimal, científico, vou colocar o científico aqui. Ó. Então ficou com notação científica. Ó, de engenharia, que ele chama de engenharia aqui ó, em polegadas. Tem uma também, um estilo que ele chama de arquitetônico, em pés e polegadas. Podemos especificar também números fracionários. Mas normalmente utilizamos o decimal mesmo, aqui no Brasil, né, para engenharia. Aqui é precisão linear. Vou escolher aqui duas casas decimais. Ó, apesar de ter 80 né, cheio e 50, ele coloca as duas casas decimais de precisão. Aqui zeros lineares. Eu posso tirar zeros que não representam nada. Tanto zeros à esquerda dos números, quanto zero à direita depois do ponto. Depois da vírgula, no caso. Né? Que no caso do CAD ele faz como ponto. Então aqui tirei o zero à esquerda, não tinha nenhum zero mesmo à esquerda. Aqui no caso vou tentar remover os zeros à direita, depois do ponto removeu, e apesar de eu estar com uma precisão de duas casas decimais, ele não mostra os zeros. E temos que ver ainda as unidades, precisão e zeros angular. Para tanto, então, vamos criar duas linhas. Uma linha horizontal, uma linha inclinada com relação à horizontal. Chamar a ferramenta de medição dimensionamento angular. E temos o ângulo de 42,41 graus. Viemos aqui no Options, Preferências, e vamos alterar aqui então as unidades angulares. Para grau, minuto, segundo, por exemplo. Ou grados também. 47,12 graus. Radianos. 0,74 radianos. E ele já acompanha a cota ali, né? E tem uma unidade de topografia ali também que não se aplica para o nosso caso do Brasil. Aqui, precisão angular. Então, quantas casas eu quero depois da vírgula? Aqui, ó, nenhuma casa, vai ficar só o número de graus mesmo ali. Vou definir aqui, então, duas casas decimais de precisão angular. E também tem aquela questão de remover os zeros à esquerda ou à direita também. Vou dar um OK aqui. 42,41 graus, então, duas casas decimais de precisão.